Agora vamos ver na outra associação, que é a associação em paralelo. Na associação em paralelo, eu tenho a seguinte situação. Vamos supor que eu tenho aqui uma resistência R1 e uma resistência R2 que estão submetidas a uma certa tensão. Quando eu submeto essas resistências a uma tensão, vai aparecer no meu circuito uma corrente elétrica que eu vou chamar de I. Só que quando essa corrente elétrica chegar aqui nessa região, ela vai se dividir, porque ela tem dois caminhos. Já um pouquinho de corrente elétrica para cá, para o primeiro ramo, e aqui para o segundo ramo eu tenho um outro valor de corrente elétrica. E depois que elas chegarem nesse ponto, elas vão se unir novamente, tá? Mas aqui, repara que a corrente, o que aconteceu com ela? A corrente se divide. Ou seja, a corrente que eu tenho aqui não é a mesma corrente que eu tenho aqui. Vai depender do valor do quê? Das minhas resistências elétricas. Bom, então vamos começar a calcular a primeira coisa importante desse tipo de problema. Como que a gente calcula a resistência equivalente ou resistência total numa associação em paralelo? A gente vai fazer o seguinte, eu vou dar como exemplo para vocês uma situação em que eu tenho uma resistência que vale 3 ohms e outra resistência que vale 6. Vamos identificar também aqui uma tensão para esse problema que vai valer, deixa eu pensar, vamos colocar 120 de novo, 120 volts, tá? E aí, o que a gente vai fazer primeiro? Determinar o valor da resistência total. Quando eu tiver dois resistores, e somente para quando eu tiver dois resistores, vocês podem utilizar a equação R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, tá? Esse aqui vai ser o meu R1 e esse aqui vai ser o meu R2, mas tanto faz, que eu vou chamar de R1 e R2, ok? Bom, então eu vou fazer R1 que vale 3 e R2 que vale 6. E aqui embaixo eu coloco R1, 3 mais 6. E aí eu vou fazer 3 vezes 6 dá 18, 3 mais 6 dá 9. Isso aqui vai me dar 2 ohm. Achei o valor da minha resistência total desse problema, tá? Bom, esse é o valor da minha resistência total. Aí agora eu pergunto para vocês o seguinte, na associação em série, lembra que a gente calculou algumas outras coisas, a gente pensou sobre tensão, sobre corrente elétrica, e aí, vamos fazer a mesma coisa agora? Se eu apliquei uma tensão de 120 e eu sei que eu tenho uma resistência total que vale 2, vamos aplicar a primeira lei de Ohm para a gente descobrir qual é a corrente que chega aqui nesse meu circuito, que eu vou chamar de I, essa corrente, tá? Bom, a tensão, ela vale 120 para esse caso. A resistência, ela vale, a resistência total aqui que eu achei, ela vale 2. Então, quanto que vale essa corrente que chegou aqui no meu circuito? Basta eu fazer 120 dividido por 2, que vai ser igual a 60 amperes. Repara que esse é o valor da corrente que chegou. Mas quando a corrente chegou nesse pontinho aqui, ela se dividiu. Uma corrente I1 e uma corrente I2. Como que eu posso obter o valor de cada corrente elétrica? Para cá e para cá. Bom, eu sei que para associação em paralelo, a corrente se divide. Porém, a tensão nesse tipo de problema, ela é a mesma para os dois resistores, porque eles estão ligados ao mesmo ponto.
E aí, como eu sei que a tensão é a mesma, para eu determinar o valor da corrente em cada ramo, basta eu fazer o seguinte, vou aplicar agora a primeira lei de Ohm para o primeiro ramo, para descobrir aqui qual vai ser o valor da minha corrente naquele pedacinho. Então, eu sei que a tensão para cá vai valer 120. E aí eu posso fazer 120 é igual a R1, que vale 3, vezes quem? Vezes o valor da minha corrente que eu quero descobrir. Logo, a corrente vai ser 120 dividido por 3, que vai ser igual a 40 amperes. E a corrente 2? Vou fazer R2 vezes I2, que vai ser igual a 120, porque já sei que a tensão ela é a mesma para cá, igual a R2, que eu sei que vale 6, vezes o I2 que eu quero descobrir. Logo, o I2, ele vai ser 120 dividido por 6, que vai ser igual a 20 amperes. Repara que se eu somar essa corrente com essa corrente aqui, ó, a corrente I1 mais a corrente I2 vai ser igual a 60 amperes, que é o valor da corrente que eu tinha aqui no começo, tá? Então, veio um pouquinho para cá, 40 amperes para cá, e veio 20 amperes para cá. O que mostra que no começo, de fato, eu tinha 60 amperes. Mas isso eu vou fazer quando eu tiver, o que eu falei? 2 resistores, tá? Se eu tiver mais que 2 resistores, ou ainda 2 resistores, eu posso utilizar uma fórmula geral. Qual é a fórmula geral que eu vou utilizar para o cálculo da nossa resistência elétrica? Vamos lá. Vou resolver o mesmo problema, para vocês verem que dá sempre a mesma coisa. Só que agora eu vou utilizar a fórmula geral para o cálculo de resistores. Então, eu tenho quando aqui a resistência de 3 e outra de 6, um potencial de 120 volts, né? E aí, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou colocar primeiro a equação aqui que eu falei, que é uma equação geral. Olha, 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Porque eu só tenho 2 resistências. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 3 resistências, eu colocaria mais 1 sobre R3 aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Para esse caso do nosso problema, eu vou escrever 1 sobre RT igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. E aí agora, para eu resolver isso daqui, eu vou tirar o MMC entre 3, 6 e RT. Dá por 2, que dá 3 e dá RT. Dá por 3, que dá 1 e dá RT. E dá por RT, que termina aqui o nosso problema. 2 vezes 3, 6. 6 vezes RT, 6 RT. Se eu tivesse 3 resistências, eu colocaria o outro valor aqui também no cálculo do MMC, tá? E aí eu vou pegar 6 RT e vou dividir por RT, dá 6. 6 RT por 3 dá 2 RT. 6 RT por 6 dá RT. Eu peguei esse valor daqui e dividi pelo denominador. Aí agora eu faço 6 vezes 1 dá 6. 2 RT vezes 1 dá 2 RT, mais RT vezes 1 dá RT. Logo, eu vou ficar com 6 igual a 2 RT mais RT, 3 RT. RT vai ser igual, então, a 6 dividido por 3, que é igual a quê? A 2 ohm. Determinei de novo o quê? O valor da minha resistência equivalente. Repara que foi um processo diferente, mas eu obtive o mesmo valor. E o resto das coisas que eu tenho que fazer para determinar o valor da corrente elétrica e também a tensão em cada um dos trechos vai ser similar ao feito anteriormente. Só vai mudar essa primeira parte aqui, tudo bem? Então, agora a gente já conhece a associação em série e a associação em paralelo, mas eu sei que foi muita informação para vocês. Então,
Como eu sei que já foi bastante coisa, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar que na associação em série, a corrente não se divide. E na associação em paralelo, a corrente se divide. Na associação em série, eu tenho tensões diferentes para cada resistor, então eu tenho que determinar o valor da tensão em cada resistor. E na associação em paralelo, eu tenho a mesma tensão para cada um dos resistores, tá bom? E aí eu falei para vocês que nem sempre um circuito é em série ou é em paralelo, tem um outro tipo de associação. Mas antes da gente ver que associação é essa, vamos ver se vocês conseguem identificar o que é uma associação em série, ó, ou em paralelo, né? Se eu colocar para vocês uma associação desse tipo aqui. E aí, que tipo de associação é essa? Mudou o formato do desenho, mas ela continua sendo em paralelo. Já essa daqui, cheia de resistores um após o outro, é uma associação em série. E agora, se eu resolver desenhar o meu circuito de outra forma, e aí? Agora, que tipo de associação é essa? Vamos pensar que aqui, olha, eu tenho a corrente chegando aqui, passando por aqui e vindo aqui, sem se dividir em momento algum. Então, esse aqui também é uma associação em série, tá? E para a gente concluir o nosso raciocínio, vamos pensar que eu tenho agora isso aqui, ó. Que tipo de associação é essa? Uma associação em paralelo, isso mesmo. Bom, então agora vocês já conhecem e identificam cada uma das associações. Então, vamos pensar agora na situação que a gente tem na nossa casa. Na nossa casa, a gente tem vários equipamentos que existem independentes de um do outro. Eu posso apagar uma lâmpada e deixar o ventilador funcionando sem problemas. Mas na associação em série, eu tenho a seguinte situação. Quando eu apago um objeto, os demais eles deixam de funcionar. E aí, onde é que eu vejo isso na nossa casa? Na nossa árvore de Natal, geralmente quando a gente quebra uma lâmpadazinha, todo um trecho deixa de funcionar. Por quê? Porque eu tenho uma associação em série. Agora, para o caso dos objetos da nossa residência, em que eu tenho uma lâmpada, o ventilador e, sei lá, uma cafeteira funcionando, se eu apagar a nossa lâmpada, a corrente que veio para aqui, ela não vai interferir de passar corrente para cá e para cá. Então, os outros dois objetos continuam funcionando, ou seja, na nossa casa eu tenho uma associação em paralelo. Bom, então agora vamos ver um esquema de uma associação de resistores em série. Nessa associação podemos observar 3 LEDs ligados a uma bateria. Observem que quando esses LEDs são ligados nessa bateria, nós temos o aparecimento de uma corrente elétrica nesse circuito. E aí as 3 lâmpadas se acendem. Observem também que eu tenho a mesma corrente atravessando todo o meu circuito. Vamos observar agora o que vai acontecer quando a primeira lâmpada queimar. Quando essa primeira lâmpada do meu circuito em série ela queima, eu interrompo a passagem de corrente elétrica pelo circuito.
E aí as duas lâmpadas que existem após essa primeira que se queimou, elas vão se apagar também. Isso funciona como se fosse aqueles pisca-piscas de lâmpada de Natal, em que quando uma lâmpada se apaga, as lâmpadas subsequentes se apagam também. Vamos observar agora o esquema de uma associação de resistores em paralelo. Observem que, para esse caso, quando eu tenho as lâmpadas, os LEDs ligados ao meu circuito elétrico, à minha bateria, eu tenho a corrente sendo dividida para as 3 lâmpadas. Cada porçãozinha do meu circuito elétrico recebe uma certa quantidade de corrente elétrica. Dessa forma, se uma das lâmpadas ou 2 lâmpadas se apagar, a outra pode continuar a funcionar normalmente, porque eu não interrompi a passagem de corrente elétrica naquele pedacinho do meu circuito. Esse esquema é bem similar àquele que nós temos na nossa residência, em que quando a gente apaga um objeto, os outros podem continuar funcionando normalmente. E a bendita associação mista? Essa daí é muito interessante. Na associação mista, eu tenho um caso que envolve tanto resistor em paralelo quanto resistor em série. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma resistência de 2 e aqui eu tenho uma resistência, deixa eu pensar, de 6. Agora a gente vai calcular a resistência total. Primeiro eu vou começar com esse pedaço aqui, que é o pedaço que está mais complicado no meu problema. Esse pedaço eu vou chamar de trecho 1. E para calcular essa resistência total aqui, eu vou fazer o seguinte: resistência total é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. R1 vale 6, R2 vale 2. Então, substituindo aqui também, eu vou ficar com 6 vezes 2, 12, dividido por 8. 12 dividido por 8 é igual a 1,5 ohm. Ou seja, esse pedacinho aqui vale 1,5 ohm. Eu posso, então, uma vez que eu sei o valor desse trecho, substituir essas duas resistências por uma única resistência de valor igual a 1,5. E aí eu fico com uma resistência de 2 que está em série com uma resistência de valor igual a 1,5. Agora, observem que eu tenho uma segunda situação para resolver. Duas resistências em série, para eu obter o valor da resistência total, o que eu faço? Eu somo. Vou somar 2 com 1,5, eu vou ter 3,5 ohm. Tá aí o valor da resistência total do nosso problema numa associação mista de resistores. Bom, a gente vai encerrar por aqui. A gente teve bastante informação hoje e física a gente só aprende treinando. Então a gente vai fazer alguns exercícios da nossa folhinha que eu vou indicar para vocês. Primeiro, a gente vai determinar somente a resistência total do problema e depois a gente vai pensar sobre os outros aspectos, como corrente elétrica e tensão, tá? Bom, um grande beijo para vocês, estudem bastante, se cuidem e até a próxima aula.